Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. Cá estamos nós nesta tarde para aquecer o seu dia, para alegrar o seu dia, para trazer boa disposição, sim, porque as conversas devem trazer também um bocadinho de boa disposição, embora que hoje temos um tema bastante sério a falar, Muito acreditamos, importante. exatamente, muito importante, como todos os nossos temas. Acreditamos sempre que são importantes de uma maneira ou de outra. Exato. Exatamente. Apesar de ser um tema mais sério, não Mais é? sério, sim. É Vamos importante. falá-lo de uma maneira, com certeza, light. A nossa convidada é muito querida e vocês vão gostar muito. E vamos conhecer aqui sobre um tema que acreditamos que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas e por isso, lembrar que podem partilhar, não é, Cláudia? Podem partilhar, Não, sim, já sim. sabes. Sim, através das nossas redes sociais podem então partilhar. Siga, partilhe as páginas, os conteúdos. Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres e também através do YouTube encontra os programas no canal Curiacos TV Playlist Conversa de Mulheres. Encontra lá muitos programas e desta forma também pode partilhar e você próprio rever algo que tenha perdido ou que queira. Ou que queira, por exemplo, porque viu assim um bocadinho mais descontraídamente e depois não pensou... Com a devida atenção. Não, e depois pensou, às vezes damos contactos, por exemplo, hoje se calhar vamos dar alguns contactos que podem fazer falta a alguém, às vezes temos as nossas receitas, a pessoa não teve tempo de apontar porque estava ali, então volta para trás ou vai ver outra vez para poder executar a receita, não é? Portanto, são estas coisas que falamos quando falamos de partilhar, portanto, partilhe, faça o seu like, gostamos que esteja desse lado e penso que há algum tempo que não digo, não sei, se calhar disse e não me lembro, porque eu digo muitas coisas e depois não sei tudo o que digo, é um problema. O que é que queres dizer? É para as pessoas, se tiverem algum tema que precisavam ou precisam de alguma ajuda, precisavam de algum técnico especializado de alguma coisa, nunca falaram sobre isto aí no vosso programa, ou já falaram e gostava que falasse outra vez, também nos darem as sugestões para dentro do nosso possível, às vezes até já conhecem pessoas, não é? Sim. Que são espetaculares, profissionais, então para também nos ajudarem com isso, porque queremos estar deste lado, como sempre digo, a motivar, a inspirar, a ajudar, a confortar, a fazer companhia, mas também daqui de encontro aos interesses. Impossível é sempre agradar a todos, sabemos disso, mas pronto, vamos agrandando um dia a uns, um dia a outros e somos todos amigos, não é? Somos. Então, exatamente. faça a sua sugestão através das nossas redes sociais, mensagem privada ou pelo nosso e-mail também. Vai estar a passar em rodapé. Deixe as suas sugestões de temas e convidadas. Exato, Convidadas. portanto, temos aqui, porque às vezes há pessoas que nos enviam outras pessoas, nos falam de outras pessoas e têm sido muito boas surpresas. Há pessoas que estão a começar projetos, olha, dar aqui uma forçazinha a essa pessoa. É Eu para acho isso que muito este bem. programa serve, para ajudar, para acompanhar, mas também para educar e também lançar aqui novos projetos. E bem, vamos à nossa convidada. Exatamente, e temos connosco a doutora Joaquina. Seja muito bem-vinda. Muito Boa obrigada. tarde. Muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou convosco e espero que realmente a nossa conversa seja produtiva e possa passar algumas mensagens a quem nos está a ouvir e a ver. Exatamente, seja elucidativa. Doutora Joaquina, diga-nos só quem ou o que é que vem representar hoje para depois a conhecermos um bocadinho melhor. Olha, em primeiro lugar, no meu cartão de visita eu costumo sempre referir aquilo que na realidade eu sou. Então. Eu sou familiar de uma pessoa que sofre de uma doença mental grave e crónica que foi diagnosticada há cerca de 30 anos. E desde das primeiras crises que ela teve, que sou eu que a acompanho e a apoio no dia-a-dia, nas idas às consultas, no apoio ao tratamento, enfim, uma série de ajudas que às vezes estas pessoas precisam em determinadas alturas da vida para poderem levar uma vida normal. E por força de ser familiar, acontece que há cerca de 15 anos pesquisei se havia associações de famílias na minha zona, associações de famílias relacionadas com a doença mental. E encontrei a ASA, que é a Associação de Familiares e Amigos dos Utentes da Casa de Saúde da Idanha,
Portanto, tornei-me sócia e a partir daí comecei realmente a interagir mais não só com os sócios da associação, mas também com os familiares das pessoas que eram e são cuidadas e tratadas naquela instituição, que é especializada na área precisamente da doença mental, e não só, mas neste caso é os serviços que eu, enfim, que tenho à minha disposição e à disposição da minha familiar, que é a minha única irmã. Pronto. E Doutora, pronto. como é que foi isto? Portanto, já estamos aqui a saber que é alguém com conhecimento de causa, causa enquanto família Enquanto e familiar. causa enquanto agora defende também estes direitos, Sim, estas ajudas, é não verdade. é? Porque depois as associações de famílias, em 2014, começaram a sentir que não conseguiam ter voz ativa na defesa dos seus direitos e nas melhores condições de vida para as próprias e, acima de tudo, para os seus familiares que sofrem de doenças do foro mental. E então constituímos uma federação nacional, de âmbito nacional, de associações de famílias de pessoas com doença mental, que é familiarmente. Que é a federação que vem então representar, não é? Exatamente, que estou aqui enquanto familiar, em representação da Familiarmente, que foi criada com o principal objetivo de realmente representar as famílias das pessoas com doença mental na defesa dos seus direitos e na promoção e implementação de medidas e respostas, não é? Que sejam necessárias e que são importantes para que as pessoas que sofrem que têm sintomas relacionados com doenças, alterações de comportamento, alterações de pensamento, que é importante procurar ajuda. É importante procurar o seu médico de família para poder ser encaminhado. E é muito importante. Não devemos deixar para amanhã aquilo que podemos procurar hoje. Exato. Porque a doença mental, à semelhança de qualquer outra doença, deve ser diagnosticada atempadamente e deve ter tratamento adequado. Não podemos ir, enfim, protelando no tempo, porque isso vai agravar a situação de doença. E Doutora como qualquer Joaquina, outra doença... então, falou que já há 30 anos que vive com isso, Sim. não é? Mas até se calhar antes dos 30 anos, como é que foi penso que pode ajudar algumas pessoas, não é? Sim. Como é que foi aqui este seu percurso de vida? O que nos quiser falar, claro. Sempre à vontade, aqui só se fala o que quiser falar, é uma conversa... Não tem problema. Não é a primeira vez que realmente exponho a minha situação e falo da minha experiência, porque enquanto representante da Familiarmente é importante que nós possamos contribuir para a desmistificação do problema que é a doença mental e também para combater o estigma, porque infelizmente em pleno século XXI, quer a pessoa que sofre de doença mental, quer a sua família, é altamente estigmatizada pela sociedade. Porque as pessoas se identificam com alguém que descreve o mesmo sentimento, Sim. Neste caso as famílias, ou alguém que até se esteja Sim. a entender que está a entrar aqui num ciclo se calhar não tão bom, não é? Vai se identificar com alguém que passou pelo mesmo e que sabe o que é que se está a sentir, não é? O que se está a sentir e encontrar mecanismos realmente de apoio e, por outro lado, também de defesa da sua própria saúde e do seu bem-estar, porque quando nós temos no nosso seio familiar alguém com problemas de saúde mental, numa primeira fase há um certo sentimento de negação, quer da parte da família, quer da parte da própria pessoa, porque como sabe que é uma doença altamente estigmatizada, não valoriza muito os sintomas. E a mensagem que eu passo ao fim destes 30 anos é que não desvalorizem alguns sintomas que podem indiciar o adoecer mental. E o adoecer mental pode ser de uma doença ligeira, moderada, a grave. A vida que nós levamos no dia-a-dia, o stress com que andamos, nos transportes públicos, no cumprimento das nossas tarefas profissionais, os horários, nas maquilhagens. Também, porque de manhã nós, enquanto mulheres... Isto é também... só para aligeirar, já sabe que gosto de que isto seja uma conversa mais light também para as pessoas ouvirem e não acharem, não quero estar aqui dentro. É muito importante cuidarmos do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Nós, enquanto mulheres, temos que para já,
temos que nos considerar sempre bonitas. Claro, sim, é isso Sempre, mesmo. sempre. Com ou E sem temos- maquilhagem. Com ou com sem sem maquilhagem, maquiagem, porque cada uma tem a sua beleza. Não há duas sim, pessoas claro. iguais e todos nós temos os defeitos e qualidades e, portanto, não podemos desvalorizar-nos. Esse é o primeiro passo para sermos felizes e podermos ajudar os outros a E isso fazer também é um feliz. bocadinho de saúde mental, não é? A pessoa Sim, identificar isso, ser sim, saudável, sim, não é? sim. Não Nisso, estar sempre a criticar. na maneira como se vê. Pois. Pode sempre querer melhorar e Claro. trabalhar para isso também faz bem. Mas Claro, claro, mas o dia a dia às vezes faz com que a gente se esqueça um bocadinho de nós, não é? temos Pronto, muitas e depois, pessoas a não quem tive pensar. tempo, passei numa montra, vi ali uma saia ou um casaco, mas eu não tenho tempo, tenho que. Pronto, temos que Sim. encontrar tempo para nós também. Exatamente. Quanto mais não seja para ver, não quer dizer que se vá comprar tudo aquilo que se vê, porque também temos que ter a Não noção pode ser. dos gastos e também da utilidade daquilo que compramos, Uhum. não é? Mas é importante isso, não há dúvida, também faz parte e contribui para a nossa saúde mental. Para sermos felizes, não é? Temos que ir às Exatamente. Doutora, temos que ir às compras. Pronto. A Cláudia resumiu, temos que ir às compras. Eu concordo. Doutora Joaquina, então como é que começou esta história na sua vida, na Peço sua história de vida? desculpa. Não, estamos a A conversar. conversa é como as cerejas e nós vamos falando, Exatamente. falando, E olha, falando. não sei quanto a vocês, mas eu adoro cerejas e é quantas vierem. Agora estamos mais na Pois. altura das castanhas. É verdade, Não é? é verdade. Altura das Aproxima-se aí o castanhas. São E Martinho. também, exatamente, e também é aquela altura em que as castanhas também são quase como as cerejas, só, só enchem um bocadinho mais. E já há bolo rei também? Já, Pela altura do bolo tudo, rei. pronto. Pronto, E vá. Então. penso que haverá jurupi e água-pé, não é? Porque Sim, está associada Oh, maravilha. a esta fase, Maravilha. a esta fase do ano, não é? Que é entre o dia de Todos os Santos, não é? Sim, E sim, o São sim, Martinho. sim. Mas recentrando a nossa, Então, a nossa vamos lá, conversa. Vamos lá à conversa de como é que surgiu aqui. Então. Portanto, eu considerava e considero a minha família normal, como qualquer outra. Os meus pais, e éramos duas filhas. Eu sou a mais velha, a Mila tem menos de 3 anos do que eu. E tivemos uma infância normal, sem grandes atribulações, até posso dizer com alguns privilégios, porque tínhamos onde brincar, frequentávamos a escola. Os nossos pais eram, infelizmente já não estão entre nós, mas eram pessoas muito compreensivas. Eu recordo-me que, por exemplo, o meu pai nunca me deu uma palmada, por exemplo. Não quero dizer era muito bem comportada, não? mais ou menos. Não, ele utilizava uma pedagogia diferente. Há pais que Sentava-se ao dizem, meu "Naquele lado e filho falava comigo. Era? Foi. Não, fiz várias travessuras. Não, mas há pais que dizem, naquele filho nunca precisei de bater. Era só abrir-lhe os olhos ou era só lhe dizer... Mais ou menos isso. Ah, mais então ou também menos era... isso. Eu acho que isso é Mais ser ou bem menos comportado, porque acho que fazer Mais ou menos. travessuras faz parte de ser criança, adolescente. Agora, há aqueles que ouvem Gostam de desafiar. e há outros que gostam de provocar. Fiz É a algumas diferença. travessuras, mas tudo, enfim, inofensivas, não é? claro. Pronto. Também na adolescência também os namoricos que é habitual e que os pais tentavam controlar, pronto, mas é normal hoje em dia. E eles até nem fazem, os pais não fazem isto por mal, porque eu também já sou mãe e já sou avó. E, portanto, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Só que às vezes aquilo que nós consideramos melhor não é, na realidade, o que eles têm, ambicionam, não é? E aqui há também que haver um certo ponto de equilíbrio na orientação dos nossos filhos, porque normalmente nós projetamos neles ou aquilo que nós gostaríamos de ter sido, não é? E às vezes isso também não os faz felizes, não os fazem felizes. Mas não foi o caso, felizmente não foi o caso não foi o meu caso, nem o da minha irmã. Portanto, mais ou menos até aos 16, 17 anos da minha irmã, as coisas aparentemente estava tudo normal, ela tinha bom aproveitamento escolar, integrava-se bem, acompanhava-me nas festinhas de garagem naquela altura. Que ela era mais nova, portanto, 3 ia com a irmã aninhos. mais velha. Pois, exato. eu sou mais velhinha, 3 anos. Pronto, mas eu estou a dizer, ela é que ia acompanhar porque era a mais Acompanhava velha, e gostava e participava naquela fase da adolescência, sim. E aos 17, 18 anos penso que terá começado assim um namoro que ela considerou muito, muito importante. Uma pessoa de quem ela gostava, com quem ela se identificava, que já estava na faculdade, ela ainda não estava. E entretanto ela entra para a faculdade e as coisas continuam a correr bem. Mas por volta dos 20 anos, com o termo do namoro, o namoro infelizmente ao fim
2, 3 anos terminou, ela passou por uma fase de muita angústia, muita tristeza, isolava-se muito, e nós, claro, atribuíamos isso ao fim do namoro, porque sabíamos que era uma pessoa de quem ela gostava muito, que já tinha E era normal o projetado. pesar, Sim, pronto, a ela tinha tristeza. 20 anos, tinha já projetado um futuro com aquela pessoa, enfim, já tinha feito, idealizado a sua vida daí a 4 ou 5 anos, não Quando é? acabasse a faculdade de Quando acabasse a casarem, faculdade. todas E, essas portanto, coisas. isso deixou-a muito em baixo. Naquela altura, falar-se de doenças mentais era qualquer coisa, há 30 e tal anos tabu, atrás, era. sim. Se hoje ainda não é muito fácil, naquela altura era mais complicado. Menos fácil era. E então nós, enfim, nunca nos passou pela cabeça que seria que aquele comportamento de se isolar, de se fechar, de não querer conviver, de não querer sair, que eventualmente seria um pronúncio de uma situação mais grave. E o que é certo é que a situação arrastou-se no tempo, uns 2, 3 anos, até que nós achámos que eventualmente não era normal que toda aquela angústia, toda aquela dor da perda se prolongasse assim tanto tempo. Daí a doutora, desculpa interrompê-la, mas daí a doutora Joaquina sempre estar a frisar, já disse isto várias vezes desde que estamos aqui sentadas, a importância de não desvalorizar Não devemos desvalorizar. sintomas que podem Sim. dizer que a pessoa não está bem mentalmente, não é? Que não Sim. está a conseguir gerir alguma situação, alguma coisa que está a Que sair não fora do está a controle. conseguir avançar com a sua vida, que se sente que tem falta de força anímica, que as tarefas, por exemplo, o estudar ou o trabalhar se tornam um peso muito grande, uma obrigação. São determinados indícios. O pensar sempre de uma forma muito negativa, que não vai conseguir resolver as coisas, que vai... portanto, há várias... enfim, cada pessoa é uma pessoa e tem a E lá forma de está, sofrer. neste caso havia um motivo, portanto, durante um tempo é normal que a pessoa Pois é faça o isso. luto, no fundo é um luto de uma Era um relação, luto, não é? É era. um luto, é como alguém que morreu, neste caso morreu o sonho da vida dela para o futuro, Claro, todas essas claro. coisas. Não é? Então não há problema a pessoa se isolar durante um Não, tempo para até, também. repare, quando temos uma perda, quando perdemos alguém, temos que fazer o luto, Sim, não é? sim. Por exemplo, eu também já passei pela morte dos meus pais. E há ali dias, inicialmente, fazer, primeiro não é? nós não, quase que não acreditamos ainda que aconteceu, não é? E estamos sempre à espera de encontrar a pessoa em casa, mas isso é normalíssimo, não é? Agora, quando este sofrimento perdura no tempo, esta dificuldade em ultrapassar a perda, porque realmente nada é como de antes. Mesmo que seja, então, se for a perda de um filho ou do cônjuge e dos pais, eu senti isso muito, senti quando foi a minha mãe, que a minha mãe infelizmente foi a primeira, e quando perdi o meu pai, senti a perda para mim parece que foi maior, porque deixei de ter Aqueles que foram os pilares tantos os, anos. os pilares da minha vida, que me deram vida, que me criaram, que me educaram, que me orientaram na vida, não é? E, portanto, eu deixei de os ter e, portanto... Mas é normal a pessoa andar uns dias, umas Faz semanas. parte, não é? Mas se a pessoa não consegue depois reanimar a pouco e pouco, mesmo sentindo, continuando a sentir A essa saudade, perda... Ninguém falta, deixa, saudade. exato, ninguém deixa de ter os momentos, ninguém deixa de Claro. ter vivido o que se viveu e as Exatamente. recordações fazem parte da nossa vida, não é? São elas que nos fazem ser quem somos. Não podemos é ficar agarrados e lá naquele quadro. E como só se há temos má que avançar. recordação, não é? Exatamente. Só ao momento da perda. Temos que pensar de uma forma positiva tudo aquilo que foi bom, que nós guardamos como recordação positiva. Mas isto voltando, se realmente a pessoa Não está a conseguir ao fim de não muito está tempo, a conseguir, e isso está a afetar a sua vida profissional ou de estudante, ou também a sua vida no face familiar, Sim, a vida afetiva, conjugal, sim, sim. a relação com os filhos. É muito importante realmente que a pessoa procure ajuda. Procure ajuda e esta ajuda nós aconselhamos a que seja sempre junto de um profissional de saúde. Hoje em dia todos nós temos, ou devíamos ter, médico de família. Pois. Mas se não temos médico de família, temos o centro de saúde, a unidade de saúde familiar, que à partida tem a obrigação de nos encontrar atender uma solução. exatamente, marcar uma consulta. E não devemos ter nem vergonha, nem medo de dizer ao médico ou médica de família o que é que nós estamos a sentir em termos emocionais e como é que nós agimos, digamos assim, no nosso dia-a-dia
sentimos um peso muito grande, uma tristeza, uma falta de vontade nas coisas, ou eventualmente até se temos pensamentos mais negativistas, como por exemplo, Suicídio. colocar fim à vida, enfim. Ou eventualmente ter a noção de que cria muitos atritos, por exemplo, no local de trabalho, porque anda muito irritado, muito agressivo, revoltado. Tudo isto são sentimentos normais, mas que podem ser indiciadores de um problema de saúde que precisa de tratamento, como nós precisamos, por exemplo. Se nós temos um problema de diabetes, e às vezes há crianças pequeninas que já têm os diabetes tipo 1 e que a partir do momento em que são diagnosticados têm que fazer o tratamento diário, ver o nível de insulina, a doença mental é a mesma coisa. É como se fosse uma doença orgânica. Ela deve ser tratada atempadamente para evitar que se instale definitivamente e também para que a pessoa volte, digamos assim, a adquirir a vontade de viver, de trabalhar, de fazer as coisas, porque isso é muito importante, não é? Portanto, a força anímica interior que nós temos é muito importante para o nosso dia-a-dia, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade e para a felicidade de quem connosco convive, não é? Portanto, mas isto resultando, nós depois desse tempo, de uns 2, 3 Começaram a anos, perceber que já não era normal, que já estava aqui muito tempo da pessoa não estar a não conseguir sair. ultrapassar aquela perda e que isso estava a refletir e a prejudicar não só a vida da minha irmã, mas como também de todos os elementos do agregado familiar, porque depois nós acabamos por ter que reorientar as nossas rotinas, isto é, Quando fala que ela se isolava, o que é que acontecia? Ficava só no quarto? ficava no Não quarto, queria ir à chegava à hora escola? da refeição, não queria, começou a espaçar as refeições connosco, hoje não jantava, 2 ou 3 dias depois, e depois passou a ser diariamente, não é? Nunca queria estar perto? Não queria, recusava-se a falar dos seus sentimentos, eu tentei várias vezes, porque nós partilhávamos o mesmo quarto enquanto solteiras, e eu tentava falar com ela e, oh Mila, mas eu também já me aconteceu, também já tive um namoro que acabou, e a conversa dela era sempre, pois, mas foste tu que acabaste, e neste caso foi ele que não me quis, sou eu que não presto. Este sentimento de rejeição faz-nos sofrer muito, mas não devemos, porque é assim, não é por facto de uma pessoa Não nos enfim, chegar a querer. uma altura de dizer que não gosta de nós, que nós não somos pessoas importantes e que outra pessoa não venha a gostar de nós, não é? E eu acho que se a pessoa ajudava se a pessoa às vezes pensasse o contrário. Exatamente. Que é, se calhar também já me aconteceu a mim, eu não gostar da outra pessoa, achar que a outra pessoa não serve para mim, mas não porque a outra pessoa não serve. É Ou porque a pessoa não não tem presta, valor, ou sim. não presta, ou não... É só porque a pessoa e eu não faz sentido, Não não é? combinam, Se não calhar há nunca empatia, aconteceu. não é? Exato, Pois. não têm os mesmos alvos de vida, sei lá, há tantas coisas que podem acontecer. Se a pessoa às vezes visse do outro lado e visse, mas eu também tenho pessoas de quem eu gosto imenso, mas não gosto daquela maneira. Então não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com as duas pessoas juntas, não é? Tem a ver às vezes, a incompatibilidade relativamente às Exato. personalidades, à falta de empatia, não é? Pronto, porque isto, nas amizades e nos amores, há uma muitas conjugação, coisas, não é, que há estão muitas ali. coisas ainda. Sim. Agora, o facto de haver uma relação que terminou, não por nossa causa, mas porque foi o outro Claro, é elemento, sempre não nos complicado. podemos deixar abalar muito e a vida continua. Mas voltando aqui à situação da Mila, nós depois tivemos que procurar ajuda. E há 30 anos, consultar um psiquiatra estava fora de questão. Que era qualquer coisa assim de, enfim, Mal visto. muito, e era porque a pessoa era maluca e Ainda hoje é um bocadinho. ainda Não é. tanto, Não tanto. mas Felizmente, e esperemos que de cada dia daqui seja a 30 menos, anos já seja de outra seja maneira. menos, porque é uma especialidade como qualquer outra. Se nós temos que ir se o médico de família nos manda, por exemplo, a cardiologia, sei lá, para oftalmologia, Sim, qualquer coisa. para otorrinolaringologia, para cirurgia, também a psiquiatria é uma especialidade da saúde e da medicina como qualquer outra. E temos que encarar isso com naturalidade. Ainda que saibamos que, enfim, há muita gente na sociedade que ainda estigmatiza um pouco.
Mas a ajuda inicial da Emília não deu muitos resultados. Também os conhecimentos eram outros? Não, e começámos pela psicologia clínica, mas o estado dela já estava, portanto, digamos assim, aqueles sintomas já se arrastavam há bastante tempo. Já se tinham quase que enraizado, não é? E a psicanálise e a psicoterapia, já, no caso dela, já era insuficiente para que estabilizasse, para que retomasse, digamos assim. E então... E ela aceitou? Inicialmente A aceitou? psicologia, sim. A psiquiatria foi muito difícil. Não conseguimos. Chegou aos 25 anos, realmente, já com o curso terminado, porque ela, entretanto, felizmente, conseguiu terminar o curso mesmo com todos estes isolamentos e esta depressão, porque ela estava realmente com uma depressão grave, não é? Para a psiquiatria foi muito difícil. Nós tivemos que... Ela, depois de terminar o curso aos 24 anos, ela começou a trabalhar. Ela gostava de ser professora, neste caso de Geografia, e ela até foi colocada logo, porque terminou o curso com uma boa média, porque o facto da doença mental nada tem a ver com a capacidade intelectual das pessoas. Também é uma coisa que as pessoas às vezes acham. Não. Mas que não tem nada a ver, não é? Na maior parte dos casos, eu não sou profissional de saúde, como disse, mas pela experiência que eu tenho, não só da situação da minha família, da minha familiar, como de muitos outros familiares, não está relacionado uma coisa com a outra. Tem mais com a capacidade de resiliência da pessoa, da resistência à frustração. Isso assim. São outras competências diferentes. Sim, e que varia de pessoa para pessoa. Mas a Emília depois começou a trabalhar, foi colocada, ela era professora do ensino secundário, só que depois as coisas correram muito mal a nível profissional, muitas incompatibilidades com os colegas, porque havia ali já pensamentos de muita revolta, e também sempre a pensar que é perseguida. Qualquer coisa que acontecia, qualquer pequeno episódio na sala... Todos contra ela. Exatamente. Está tudo contra mim, portanto é uma incompreendida. E lidar com miúdos, ok, que já eram miúdos crescidos. Eram adolescentes, porque sim, ela era mas mesmo assim não é fácil. Não era do primeiro nem segundo sim, ciclo agora, portanto terceiro, era já do secundário. Sim, portanto, aquilo que era considerado... de 16, 18 anos, exatamente, 17, 15, 16, 17 anos, jovens realmente que já não se podem mandar sentar na secretária como se faz às crianças pequeninas, e que já põem muitas questões também, não é? Tem que se levar de outro jeito. Exatamente. E a Mila não conseguiu. Não conseguiu. E se calhar ainda trouxe mais outra frustração acima disso. Sim, avolumou mais o problema dela. E infelizmente nós tivemos que recorrer ao tratamento que se chama compulsivo. Tivemos que acionar o sistema para ela ser conduzida para uma avaliação clínica ou psiquiátrica. Contra a vontade dela, não é? Na altura. Contra a vontade dela. Hoje em dia, infelizmente, ainda muitas vezes tem que ser assim. Olha, é uma situação de muita angústia para a família, para quem tem que desencadear o processo, mas também temos que pensar que nós estamos a ajudar o nosso familiar e também a ajudar-nos a nós próprios, porque se ele não tiver ele ou ela, neste caso estamos a falar homem ou mulher, não compreende, não tem o discernimento suficiente para saber que precisa de ser cuidado, nós temos que fazer alguma coisa. E na lei de saúde mental isso realmente está contemplado. É a possibilidade da família ou de uma pessoa significativa ou até do seu médico, não é? Portanto, pedir a sua condução a uma consulta de psiquiatria ou uma urgência de psiquiatria para uma avaliação clínico-psiquiátrica. E é muito difícil, e há muitas pessoas que têm aquele receio pelo tal estigma, e têm aquela ideia, até por novelas e coisas assim, em que se é internado lá e é-se internado para sempre. Não, de maneira nenhuma. Aquela situação dos hospícios, isso é do século passado. Sim, está mais que eram lá mas isso ficou para sempre. Os maridos que não queriam as mulheres punham lá as mulheres nos hospitais e elas ficavam lá há imenso tempo. Portanto,
Estamos aqui à conversa com a doutora Joaquina e estamos aqui então a ver e a desmistificar, Cláudia, Sim, isso é muito muitas, importante. daquilo que nós muitas estamos a ideias, falar. não é? Sim, sim. Muitas ideias que a pessoa que não vive, e olha, ainda bem, se não tem ninguém na família, nem passou por isto, de certa maneira, ainda bem, mas quem vive de perto, há esta angústia, este sentimento que a doutora Joaquina está tão bem a descrever, que é, eu quero ajudar, a pessoa não quer, mas eu vou ser mau em estar a pôr a pessoa, a obrigá-la. Como é que isto funciona? Não podemos pensar que estamos a ser maus, de maneira nenhuma. Nós estamos a ajudar a pessoa, porque a partir do momento em que há um diagnóstico consolidado, porque é muito importante, e em psiquiatria, os diagnósticos não são fáceis de fazer, tem que ser através da observação e da conversação, porque enquanto para a doença orgânica há uma bateria de testes e de exames complementares que os médicos podem prescrever para acertar melhor no tratamento que a pessoa precisa fazer, na doença mental isto passa muito pela observação do psiquiatra ou do pedopsiquiatra, se estivermos a falar de uma criança ou de um adolescente, do psicólogo, que à partida é muito importante também passarmos esta mensagem. O Serviço Nacional de Saúde tem cuidados de saúde mental que estão organizados e deveriam funcionar a nível nacional através das equipas comunitárias de saúde mental, que são equipas agregadas ao hospital da zona, mas que não trabalham só no hospital, mas também na comunidade, mais próximo das Que pessoas. é muito importante essa Exatamente. parte, não é? No tempo da minha irmã, infelizmente isso ainda não havia, mas hoje em dia há e felizmente já temos cada vez mais equipas. Ainda não há em número suficiente para fazer a cobertura do território todo, mas nos locais onde há é importante que nós, enquanto se necessitarmos, possamos recorrer. São equipas que têm o pedopsiquiatra ou psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro de saúde mental, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o nutricionista e outros profissionais que eventualmente possam ser necessários para quê? Para que haja um acompanhamento e um tratamento integrado àquela pessoa que tem necessidades de cuidados de saúde mental. E também de apoio à família, sobretudo ao familiar ou à pessoa significativa que está mais próxima. Que no dia responsável, não é, por este acompanhamento mais de perto. Que no dia a dia a responsabilidade é assumida de uma forma espontânea. Não é? Porquê? Porque quando temos alguém em casa doente, por exemplo, quando temos os nossos filhos doentes com febre, faltamos nós ao trabalho para ficar com eles. Né? Pronto. No caso da doença mental, é mais ou menos idêntico, só que infelizmente, como é uma doença que se sente, mas que não se vê, e que às vezes a pessoa que está mal não tem consciência de que está e não procura ajuda, temos que ser nós a tentar procurar essa ajuda, acima de tudo profissional. E depois o apoio em casa, para ajudar a que cumpra o plano terapêutico, para que não falte às consultas, para que vá às intervenções psicoterapêuticas que podem ser, digamos assim, fazer parte do plano de tratamento, para além dos medicamentos, não é? Porque a doença mental há vários... Não. Também há vários há tipos, vários, não é? exatamente. Há doenças, o adoecer mental pode ser uma situação ligeira e que a pessoa, com umas sessões de psicoterapia, ficar bem, não é? Felizmente, e não precisar de mais nada. Sem ter medicação. Mesmo com medicação, mesmo para as situações de doença em que é necessária a medicação, durante um período longo, porque é assim, como qualquer tratamento, tem que haver uma primeira habituação e depois a desabituação quando a pessoa já está bem. Portanto, é importante seguir a prescrição e o plano que os médicos nos mandam. Porque nós às vezes, já estou bem, já me sinto bem. Larga tudo. Já estou feliz, já tenho vontade de viver. Não, atenção, porque o efeito é prolongado, portanto, e deve ser feito aquilo que nós chamamos o desmame, não é? Pronto, que é depois ir largando o medicamento progressivamente. Está bem? Muito importante, porque nós temos que cuidar da nossa saúde mental como cuidamos da saúde física. Aliás, há a célebre história dos antibióticos, não é? Que as pessoas, às vezes, o médico diz que é para tomar 8 dias ou 9 dias e as pessoas, ao fim de 3 ou 4... terminam porque já se sentem bem e depois a seguir vem
o vírus, o vírus, a bactéria, seja o que for, ganha aquela força, não é? E não pode ser, portanto, se há uma prescrição médica, a pessoa deveria seguir essa Deve seguir a prescrição. Se por acaso, quando começa o tratamento, não sente os efeitos que o médico disse porque à partida o médico disse, olha, vai começar a sentir assim, mas isto é um efeito, tem que esperar que o medicamento comece a fazer efeito e se calhar só vai começar a sentir algumas melhorias daqui a 2 ou 3 semanas. Se por acaso isso não acontecer, de acordo com o que o médico previu, vamos falar com o médico ou vamos falar com alguém da equipa de saúde mental e dizer assim, olha, porque pode haver necessidade de ajustar, ou às vezes há outro medicamento que pode ser usado em vez daquele e que umas pessoas se dão melhor com um, outras com outro, não é? Agora falou num aspecto muito importante e que é importante passar lá para casa. Atenção, o medicamento que é bom para o vizinho ou para o nosso marido ou para nós, pode não ser bom para nós. Portanto, cuidado, nunca nos devemos automedicar. Claro, isso é muito importante, porque podemos estar aqui a prejudicar e a criar problemas mais graves no nosso organismo. Não só a nível mental, mas a nível orgânico. Pois. E porque lá está, os medicamentos vão ajudar a saúde mental, mas funcionam, vamos assim dizer, no orgânico. Uma pessoa pode ter umas características e outra pessoa... Pode não, tem. Uma pessoa tem umas características e outra tem outras. E o médico é que é a pessoa indicada para saber se aquele medicamento, que já sabemos que os medicamentos quase sempre têm efeitos adversos, não é? As pessoas às vezes não sabem muito bem lidar com isso, mas há efeitos adversos que é às vezes para um bem maior, não é? Exatamente. E é o médico que faz um bocadinho esta gestão de o que é que toma ou o que é que não toma. E se por acaso, às vezes, da parte do médico, do especialista, quando for à consulta, eventualmente não abordar a questão dos efeitos secundários e dos sintomas, perguntamos nós. Exato. Também nos compete a nós, não é? A saber fazer as perguntas. Eu leio as bulas todas, nunca ninguém me manda tomar nada sem eu ler aquilo tudo até do princípio até ao fim. Mas atenção. Pois, até as letrinhas pequenas, até o nome da... Tudo. Mas olha, dou-lhe um conselho, se me permite. Olha, já vou levar as orelhas. Pronto. Há 30 anos a lidar com fármacos para a doença mental, inclusive antipsicóticos, as bulas têm que ter tudo em letras pequenas. Mas aconteceu, precisamente com a minha irmã, numa primeira fase, a leitura integral das bulas fazia com que ela recusava o tratamento. Porque o efeito secundário pode ser este, pode ser aquele, é que todos os medicamentos, mesmo até o medicamento, até o Benuron, que toda a gente toma, até as grávidas, não é? Também esse for também lá tem letrinhas pequeninas que pode provocar náuseas, não sei o quê. Portanto, é só um alerta. É um alerta que pode acontecer. Porque aconteceu numa pessoa num milhão. Exatamente. E então eles têm que descrever porque foi associado ao medicamento. Pronto. Mas isso é medicamento, é cremes, hidratantes. Exatamente. Os cremes os cosméticos, por exemplo, há pessoas que se dão bem com uma determinada marca e outras que não dão. Faz alergia. Não é porque é uma loura ou outra é morena, como lá diz o Marco Paulo, mas temos, por exemplo, marcas que às vezes comentamos, não é? Que a Cláudia gosta de dizer também. Eu digo, não, essa para mim não dá mesmo, essa não me dou bem. Portanto, porque depende da textura da nossa pele, da nossa derme, de se é mais oleosa, menos oleosa. Há tantos fatores aqui. E na saúde mental ou saúde orgânica é a mesma coisa. Mas isto, portanto, atenção, não se fixem só naquilo que está na bula, porque isso também pode prejudicar a adesão ao tratamento. Eu só gosto de ver para que é que aquilo serve. Mas continuando, doutora não vá mais nas orelhas. Doutora Joaquina, então, porque estamos aqui, o nosso tempo avança, as conversas são assim. Então, estava a contar da sua irmã, que tiveram que a ajudar aqui de uma forma compulsiva. Estávamos a tentar explicar às pessoas lá em casa que não se fica doente para sempre. Não. Ou se fica doente para sempre, mas pode ter uma vida normal, não é? Hoje em dia, como é que foi, entretanto, este progresso da sua irmã, para também darmos aqui um final mais feliz à história? Claro, o percurso da Mila, depois de aceitar o tratamento, numa primeira fase houve a tal recusa, houve a necessidade... Também é uma coisa que acontece, não é? Acontece, normal. Porque... tem a ver com a própria doença, não é? Porque a pessoa não tem a noção de que está mal e a culpa está... Portanto, as razões, os fatores são todos externos à pessoa. A partir do momento em que começou a fazer o tratamento e a aceitar o tratamento,
ela conseguiu levar uma vida normal e a atividade dela profissional. Voltou a dar aulas. Que é uma profissão bastante exigente. Veio a não é? casar até, contraiu aos 28 anos, casou com um rapaz excepcional que sabia que ela tinha Sim. passado por problemas, por situações de, enfim, de internamento para tratamento da doença mental e que aceitou muito bem a situação. E foram felizes ainda durante muitos anos, mas infelizmente a Mila, aí, uns 10 anos depois, já teve outra crise. Porquê? Porque deixou de fazer a medicação que lhe era prescrita. Como já não tinha sintomas há muito tempo, fazia uma vida normal, portanto eu não vou precisar de coisa. Claro que descompensou. O mesmo acontece com qualquer outra doença orgânica. Olha, no meu caso, sofro de hipotireoidismo há 10, 12 anos. A partir desse momento eu tenho que tomar o meu comprimido diário. Não é? E tem que ser, a dose tem que ser adequada às análises que eu faço periodicamente. Posso precisar de uma dose maior ou menor, consoante a tireoide tem períodos em que não funciona mesmo nada, tem outros períodos que funcionam um bocadinho. Portanto, é precisamente a mesma coisa. Se eu deixar de tomar, ou se um diabético deixar de fazer a insulina, o que é que lhe acontece? Tem uma crise grave, tem que ir para o hospital de charola, como nós dizemos, não é? A mesma coisa acontece com a doença mental. E o tomar a medicação, mesmo que ela seja por um período longo, ou tenha que ser para a vida, não é diferente de uma hipertensão, hipotensão, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca. Há pessoas que têm que pôr pacemakers, não é? Portanto, temos que encarar o tratamento da doença mental como encaramos qualquer outro tratamento de uma doença orgânica. Portanto, e é muito importante aceitarmos isto. Muito importante. Para que nós possamos levar uma vida com normalidade, sermos felizes e fazermos os outros felizes acima de tudo. Claro. Infelizmente, a Emília teve uma segunda crise perto dos 40 anos e realmente voltámos a ter que acionar o internamento compulsivo, porque também ainda não havia o acompanhamento das equipas de saúde mental que hoje já existem, ainda, como eu disse há bocadinho, ainda não no país todo, mas que se caminha para lá. E que isto é muito importante, porque tem não só o psiquiatra como o psicólogo, um dos técnicos daquela equipa com quem pode falar. Aliás, cada pessoa que é seguida em saúde mental deve ter até o seu técnico de referência, ou terapeuta de referência. Sim, aquela pessoa com um quem elemento daquela equipa, exatamente, que está disponível para falar com o doente, por exemplo, entre as consultas que tem marcadas, porque aconteceu qualquer coisa, e também com o familiar, que é aquele que nós chamamos o tal cuidador informal, não é? Pronto, porque na realidade é quem dá o apoio em casa. Doutora Joaquina, então, alguém que esteja a rever-se nesta situação por si ou por um familiar, já falámos aqui, ir a um médico de família. É muito importante. Que vai muito importante encaminhar. Procurar o médico de família, porque à partida quase todos nós, ou a maioria da população, recorre ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque, digamos assim, como o nome indica, é o Serviço Nacional de Saúde. A Constituição da República Portuguesa diz que todos os cidadãos têm direito à saúde e acesso ao Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. Isto tendencialmente gratuito porque pode haver o pagamento de taxa, aquilo que nós chamamos de taxas moderadoras, mas que à partida deve reunir as condições para uma boa assistência na área da saúde mental, assim como é para as outras áreas. E, portanto, a porta de entrada no acesso a todos os cuidados de saúde de que necessitarmos é sempre através do centro de saúde ou da unidade de saúde familiar, depende, pronto, do centro de saúde, não é? E do nosso médico de família. Se não temos médico de família, tem que nos arranjar uma consulta de um médico que eventualmente está no centro de saúde ou na unidade de saúde. Os da unidade de saúde familiar já têm médicos de família. Nos centros de saúde é que pode ainda haver muitas situações em que não há em que há falta de médicos clínicos gerais de família. Sim, infelizmente é verdade, porque nós ouvimos essas notícias no dia a dia que ainda há regiões do país onde há déficit. Há regiões por aqui, ainda por aqui, nesta região onde estamos a gravar, eu sei que há pessoas que não têm médico de família. Doutora Joaquina,
faz parte, como já disse, da Federação Familiarmente, não é? Sim. Que é composta por várias associações, não é? Sim. O que é que as pessoas conseguem encontrar no seu site, nomeadamente para poder também apoiar de alguma maneira alguém que já Pois. esteja nesta situação? Sim. Ou que... A Familiarmente, como nós dissemos na fase inicial do programa, é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias, pessoas com doença mental, do foro mental. Somos 14 a nível nacional, portanto, a Familiarmente congrega 14 associações. Algumas têm respostas na área da reabilitação. Nós aqui, por acaso, não falámos, não tivemos tempo, mas a par do tratamento farmacológico ou psicoterapêutico, não é? Também é importante, principalmente para as pessoas que ficam afetadas com a doença mental um bocadinho mais grave, passar por um processo de reabilitação através da terapia ocupacional, isto é, para que a pessoa readquira a confiança que é necessária para voltar, fazer as suas atividades, não é? para voltar aos estudos ou voltar a exercer uma atividade profissional, para se sentir útil à sociedade e para enfim, fazer a sua vida normal e prosseguir a sua vida, ainda que com necessidades de fazer tratamento. E então algumas associações têm respostas na área da reabilitação, que é aquela fase que se segue ao tratamento farmacológico e à estabilização de sintomas, até que os sintomas estejam estabilizados. E se calhar é muito uma importante. altura em que as famílias ainda sentem mais falta de apoio, não é? Porque É já ficou um verdade. bocadinho mais a cargo delas, não é? Porque Sim. ninguém gosta de ver o familiar internado, mas quando está internado, está internado. Depois há aqui um certo acompanhamento, não é? E depois quando é esta fase de o que é que fazemos agora? É também preciso ajudarmos um bocadinho aqui na passagem da informação do seguinte. Então, Os tratamentos não têm que ser todos feitos em regime de internamento. claro, sim, sem dúvida. Só sim. precisa, Mais. os especialistas só recorrem ao internamento quando a situação da pessoa exige um tratamento mais Intenso. acompanhado e mais intenso, porque se deixou ir arrastar. Sim. Portanto, a generalidade dos maioria, tratamentos não é, dos são feitos tratamentos. naquilo que nós chamamos em ambulatório. As consultas regulares, o tratamento que é prescrito em casa, as intervenções psicoterapêuticas com o psicólogo, com a terapia ocupacional da equipa, de acordo com o plano que vai sendo feito e ajustado. Portanto, é definido um plano de tratamento que depois vai sendo ajustado à medida que o tempo vai passando Lá e que a está, pessoa vai evoluindo. Voltamos aqui a dar força no sentido de dizer vai ao psiquiatra, mas não quer dizer que vai ficar internado. Não, Nada de a maneira ver. nenhuma. Repare, no caso da minha irmã, foi já, enfim, o último recurso, percebe? E muitas pessoas ainda hoje em dia, olha, ainda ontem, nós, como estávamos a referir, o apoio que nós damos em termos das nossas associações, algumas têm processos de reabilitação, as outras associações, a maior generalidade das associações de famílias, não são prestadoras de serviços. O que é que nós fazemos? Primeiro que tudo, mantemos uma relação de proximidade com os sócios, que são os familiares, e estamos abertos a passar a informação que possamos passar relativamente, por exemplo, ao encaminhamento para a procura de ajuda, como é que se pode desencadear a condução para uma análise clínica ou psiquiátrica, saber se a pessoa precisa de tratamento Precisa obrigatório ou ou não, não, porque se recusa ao tratamento. Damos apoio às famílias que nos telefonam desesperadas porque têm a situação e acham que são as únicas com esse problema. Não são. Pois. Temos que dizer que 25% da população em Portugal e a nível mundial sofre ou pode vir a sofrer de uma doença mental. E 25% da população é muita gente em Portugal. É um quarto. E há um familiar, É muita gente mesmo. há um familiar que de forma indireta também é afetado, que é aquele que dá o apoio a esse. Pois. E que também precisa de ajuda, não é? E de alguma Precisa de orientação e de Pois é. apoio. Precisa de ajuda, de orientação e tem que ter cuidado também relativamente aos sintomas se começar a sentir cansaço físico ou emocional. Porque ele ou ela neste caso, normalmente o cuidado recai sobre a mulher. Numa família, normalmente, ou é a esposa, ou é a mãe, normalmente somos sempre nós. Não sei porquê, talvez porque, enfim, o nosso instinto maternal Eu faz acho que é isso, eu acho que é isso. já está enraizado. Já está cá dentro. Sim. Também pode precisar de ajuda e também pode precisar de tratamento.
não o mesmo que o seu doente Claro. está a fazer, mas atenção, não se deixe ir abaixo, não se deixe chegar a um ponto em que também precise de ser cuidado. Porque nós, para cuidarmos, temos que estar também bem. Em Portanto, o condições. autocuidado é muito importante. Termos algum tempinho para nós. O nosso familiar ocupa-nos muito tempo, dá-nos muitas preocupações. Mas tentarmos ter um pouquinho de tempo durante o dia para nós. Para meditarmos um bocadinho. Para eventualmente tratarmos da nossa pele. Para irmos ao cabeleireiro ou nós próprios em casa fazermos o nosso Cada brushing. um fazer o que quiser. Para eventualmente ajustar um vestido ou uma saia. Assim, fazer um desporto, o que a pessoa... Um desporto, olha, muito importante. Sim. Não é preciso ir aos ginásios, mas fazer podemos desporto, fazer sim. várias atividades, sobretudo ao ar livre. Só que seja um passeio lá na rua ou no jardim, ao fim do dia ou de manhã. Às vezes até para levar às vezes há animais de companhia, a pessoa que tem o cão ou o gato. É muito importante isso, desanuviarmos um bocadinho. Temos um bocadinho das 24 horas do dia em que não estejamos centrados só naquele problema. Isso é muito importante. É aqui isto, não só cuidar do outro, mas cuidar de si Cuidar próprio. de nós próprios. Estamos nos minutinhos finais, mesmo de terminar, o que é que quer deixar, além destes cuidados que já dissemos para quem cuida? Não sei se quer deixar os contactos da Federação. Sim, que achar importante. as nossas informações e o apoio que damos é totalmente gratuito, não há aqui lugar a pagamento, porque também não somos profissionais de saúde, como eu já referi, Claro. somos acima de tudo familiares. E na Familiarmente e nas nossas associadas, nós temos familiares com 20 anos e temos familiares com 90. Portanto, temos as várias faixas etárias, porque há crianças e jovens, infelizmente, já sinalizados, assim como há com doenças orgânicas, e depois temos pessoas doentes na casa dos 60 anos, ou na casa dos 50, que é o caso da minha irmã, e que os familiares, os pais, sobretudo, não é? Estamos a falar de pais, têm mais 20 ou 30 anos. Portanto, podem-nos procurar através do nosso site ou da nossa página de Facebook, que é simplesmente familiarmente.pt. Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Nós temos lá no site a lista de todas as associações, temos os contactos das associações, temos os contactos de e-mail e de telefone da Familiarmente. E, acima de tudo, a Familiarmente também. É uma família o também, principal não é? objetivo, como começámos por dizer, é dar voz às famílias. E, portanto, nós estamos representados em alguns órgãos consultivos da área da saúde mental, precisamente para fazer ouvir a nossa voz, para podermos participar na definição das políticas, e é muito importante que comecemos também a participar, de uma forma mais ativa, na implementação das medidas e na avaliação das medidas. É uma etapa em que ainda não conseguimos estar, mas que temos que continuar a batalhar, a caminhar para porque lá. os nossos políticos responsáveis pela área da saúde mental não podem deixar de contar com as famílias e também com os utentes. Doutora Joaquina, muito obrigada pela sua presença. É um prazer falar prazer, consigo e desejamos tudo bom e que familiarmente possa mesmo ajudar as famílias e chegar ainda cada vez mais longe, fazer ouvir a sua voz, não é? É isto mesmo. Muito obrigada também a vós, foi um prazer estar convosco. Obrigada. E muitos parabéns e muito sucesso para o vosso programa. Obrigada, muito obrigada. E nós... Pronto, temos que nos despedir, mas o objetivo foi alcançado. Foi. Desmistificamos este assunto e alertamos as pessoas lá de casa. E já sabe, ficou aqui com alguns contactos se precisar de ajuda. Se precisar também podem enviar para nós algum pedido de contacto, mas passou tudo em rodapé, está tudo nas nossas redes sociais, está aqui na Federação da Familiarmente. E olha, o nosso desejo é que sejam todos muito felizes e que vençam todas estas situações e que tudo esteja bem. Exato. E que voltem connosco no próximo programa. Programa pelas 15 horas. Até lá.